pessoal, o meu nome é Danilo Almeida e vamos começar hoje uma nova série no canal que eu pretendo, através de alguns dispositivos bem simples, como sensores de temperatura e um microcontrolador com Wi-Fi embutido, que no caso seria o Node MCU, construir uma mini estação meteorológica e também possuir um sensor de presença que me informe quando uma pessoa passou dentro de um lugar ou não. Para poder fazer isso, basicamente nós iremos utilizar como fonte principal esses dois módulos, que no caso são o BME 280, que é um sensor de temperatura, umidade, pressão, e também é um altímetro. Nós iremos utilizar como microcontrolador um ESP8266, também popularmente conhecido como Node MCU, uma boa quantidade de fios, no caso para montagem do protótipo inicial, que posteriormente vai ser enviado para uma plaquinha perfurada e vai ser acoplado a uma placa. E como carcaça disso tudo, nós iremos utilizar uma mini lâmpada solar movida a energia solar, lógico. Essa lâmpada possui um valor bem baixo, se for levar em consideração o preço atual dela. Eu comprei essa lâmpada na China já com essa ideia de fazer uma customização nela, fazer essa modificação. E como ela já possui o sensor PIR e em teoria ela é à prova d'água, eu consigo adicionar esses dois módulos nela, que vão ser acoplados a uma plaquinha perfurada, que vão ser adicionados a uma plaquinha perfurada como essa aqui, de forma que o circuito fique protegido, entre aspas. No fim das contas, só vai dar para descobrir o que acontece depois que colocar tudo para funcionar. Nessa primeira parte do tutorial, eu vou mostrar como configurar o BME 280, porém, você pode utilizar o sensor que você quiser, como normalmente é utilizado o DHT11, DHT22. Eu optei por utilizar esse sensor, já que ele possui uma taxa de consumo bem pequena. O consumo desse sensor é bem baixo. Então, isso auxilia bastante quando você está trabalhando em um projeto onde você tem uma bateria. Nessa lâmpada aqui também tem uma bateria embutida já, ou seja, basicamente o que eu vou precisar fazer são alguns pontos de solda na placa para eu conseguir obter a tensão dessa bateria e alimentar o meu microcontrolador. E nós iremos utilizar também um microcontrolador, no caso aqui um Node MCU, que vai servir basicamente para fazer toda a parte de comunicação Wi-Fi, enviar os dados, no caso que ele lê do sensor de temperatura, para alguma plataforma online, como por exemplo o Telegram, o ThingSpeak e outras plataformas do tipo. Também o Blink, por exemplo, é uma plataforma que pode ser utilizada. E todo esse processo e todo esse sistema vai ser alimentado através da célula solar que existe aqui dentro dessa lâmpada, que seria essa parte aqui. A lâmpada, então, esse sensor vai ser responsável por alimentar todo o sistema. E, consequentemente, a gente não vai modificar essa lâmpada de forma que ela pare de funcionar. Ela vai continuar funcionando normalmente como uma lâmpada que detecta movimentos, porém, todavia, entretanto, ela vai ter um microcontrolador que vai identificar quando uma pessoa passou e periodicamente vai enviar os valores de temperatura e umidade para o usuário através de alguma plataforma de instrumentação. Agora a gente vai passar para a parte da montagem, que no caso é bem simples. Eu vou estar aqui utilizando essa plaquinha, porém, no fim das contas, nós iremos migrar à medida em que o projeto for evoluindo para essa aqui. Basicamente, a gente vai utilizar uma protoboard de teste e a gente vai fazer uma montagem básica, onde a gente vai simplesmente plugar a nossa plaquinha nos pinos da protoboard. Nós vamos associar, pegar o nosso e tirar esse resistor aqui, por enquanto a gente não vai precisar dele, vai precisar dele só na plaquinha perfurada, e nós vamos adicionar ele aqui no nosso módulo. E depois disso é simplesmente fazer as ligações como faria normalmente. Nesse circuito, nesse BME 280, a comunicação é feita via I2C, ou seja, os dados vão, para poder estabelecer a comunicação entre o meu sensor
e o microcontrolador, eu terei que utilizar o canal I2C do Node MCU, que é composto pelos pinos D1 e D2. Então, para isso, eu vou simplesmente conectar os pinos em questão. O VIN, que vai vir aqui no VIN, e o que vai receber aqui na alimentação, que seria, no caso, o pino 3.3 do meu Node MCU. Posteriormente, eu vou conectar o pino, o GND, no caso, no meu Node MCU, e vou conectar o pino GND da plaquinha, que é esse aqui. Com isso, a plaquinha já está devidamente alimentada, ela já está recebendo a alimentação corretamente. Vamos ajeitar isso aqui um pouco para vocês conseguirem ver normalmente. E posteriormente você vai conectar os pinos de comunicação, que no caso são os pinos D1 e D2. Aí no vídeo vai ter mostrando o esquema de ligação. Eu também vou adicionar ao projeto, vou criar um projeto no GitHub que vai mostrar isso para vocês também. Então a gente vai conectar o SCL e o SDA. Basicamente com isso a gente já tem o nosso projeto montado. Então, com o projeto montado, nós iremos passar para a parte do código. Na parte do código, inicialmente nós iremos precisar baixar duas bibliotecas que são extremamente importantes e que vão nos fornecer toda a parte de software necessária para realizar a comunicação com o sensor e enviar e receber informações à medida em que a gente precisar. Basicamente, nós iremos precisar baixar duas bibliotecas, que são as bibliotecas exclusivamente do sensor, que no caso é a BME280, a biblioteca da Adafruit, que é uma biblioteca pequenininha que vai ser baixada bem rápido. E nós precisamos também da Unified Sensor. Essa biblioteca basicamente funciona como uma interface genérica que permite que todos os dispositivos, todos os sensores da Adafruit funcionem dinamicamente, ou seja, todas eles utilizam a mesma interface. Então a gente baixa as duas aqui, simplesmente, e pronto. Se vocês olharem aqui nos exemplos, elas já vão estar aqui no nosso código, que é a BME280, e a genérica não aparece. Porém, diferente do que acontece quando a gente compra um dispositivo próprio da loja, e que eu já mostrei também em outro vídeo, que é um problema bastante recorrente quando a gente compra esses módulos vindos da China, é que eles vêm com algumas coisas diferentes do que a gente espera. E esse sensor é um deles. Esse sensor eu comprei no AliExpress, de um fornecedor da China, e diferente do original, ele vem com um endereço I2C diferente do que vem por padrão. Então a gente precisa fazer uma pequena modificação na biblioteca para ele funcionar corretamente. Simplesmente para fazer essa modificação é bem fácil. Você vai vir nesse endereço aqui que eu estou mostrando para vocês. Vai vir na pastinha onde a biblioteca está instalada. Vai procurar o arquivo .h dessa biblioteca, que seria o cabeçalho. Vai editar com o seu editor de texto preferido. Aqui eu vou utilizar o Notepad++. Como vocês podem ver aqui, é BME280H. E na biblioteca original, esse registrador é o 0x77, que no caso é um valor em hexadecimal. Na versão modificada, na versão que eu comprei do chinês, é o 0x76. Vocês podem pesquisar o endereço também, tem um vídeo aí no canal mostrando como que faz isso. Porém, fica a critério. Talvez funcione com 77, talvez funcione com 76, talvez seja outro endereço, enfim, varia bastante de fornecedor para fornecedor, então é importante já ter isso em mente. Nem sempre ela vai funcionar de primeira, provavelmente você vai ter que mudar o endereço da biblioteca quando você for utilizar ela. Agora voltando à parte do código, com as duas bibliotecas instaladas, nós iremos inicialmente nessa primeira parte apenas ler o sensor de temperatura para ter certeza de que ele está funcionando corretamente. Para isso então a gente vai importar basicamente as bibliotecas necessárias, que no caso é a biblioteca wire.h, que é responsável por receber
estabelecer a comunicação I2C entre os dispositivos, que no caso seriam o microcontrolador e o sensor de temperatura. Nós iremos também importar a biblioteca Adafruit sensor.h, que é a biblioteca que a gente instalou genérica de interface de sensor. E nós iremos importar também a Adafruit BME280.h. Com essas três bibliotecas a gente já tem tudo que a gente precisa para comunicar com o sensor corretamente. A gente vai compilar aqui só para testar, para ver se está tudo certinho. Possivelmente não vai acontecer nenhum problema, já que a gente instalou ela. Se der algum problema aqui, volta o vídeo e reinstala essas duas bibliotecas, porque elas são fundamentais para a gente conseguir estabelecer a conexão. Com a compilação acontecendo, porém, provavelmente já deu certo, nós iremos inicializar a serial com uma taxa de 9.600 baud e iremos dar um print na serial. Vamos pôr aqui para salvar o dado na flash. Ao pôr esse F aqui, a gente fala para o sistema, para o compilador, que essa informação que está aqui dentro, que seria o nosso OK, não vai estar salvo na memória RAM, mas sim na flash. Dessa forma você consegue economizar um pouquinho mais de memória e, consequentemente, manter o seu sistema com uma quantidade de memória disponível para você utilizar em outras partes do sistema, que possivelmente serão necessárias. Logo em seguida, nós iremos criar uma variável chamada status, que ela vai servir para informar se o sensor está funcionando corretamente. Mas como que a gente vai utilizar ela? Então, vai ser o seguinte: nós vamos pegar essa variável e igualar ela, ou seja, receber o valor que vai vir do nosso sensor, que no caso é um objeto que eu acabei esquecendo de criar. Antes de tudo, a gente precisa criar um objeto que vai estabelecer a comunicação com o nosso sensor. No caso é o BME280. BME280. Sensor. Fazendo isso aqui, a gente criou um objeto que comunica com o nosso sensor. Ele vai ser basicamente então a ponte de comunicação entre o software e o hardware, que no caso seria o nosso sensor de temperatura. Logo em seguida, nós iremos utilizar um dos métodos que esse sensor tem, que é o begin, que é responsável por inicializar a comunicação entre o microcontrolador e o sensor de temperatura/umidade. Fazendo isso, a gente estabeleceu e tentou estabelecer, no caso, uma conexão com esse sensor. Essa função retorna dois estados. O primeiro, ela retorna falso. Se o retorno dela for falso, a gente vai mostrar na tela o seguinte: erro sensor. Isso significa que ele não conseguiu comunicar com o sensor e deu um erro, então. Com isso, deu erro no sensor. Caso contrário, caso seja verdadeiro, a gente vai dar um serial.println sensor OK. A gente dá um retorno aqui e pronto. Agora, com esse pequeno trecho de código aqui, a gente já consegue se comunicar e receber a informação do sensor corretamente. O próximo passo, agora, vai ser ler o sensor e obter as informações dele. Como que a gente vai fazer isso então? A gente vai aqui na parte do loop. Uma coisa que a gente precisa também para fazer isso, e que seria interessante, é eu ter isso aqui na parte de cima. Criar essa variável como uma variável global. Porque dessa forma, eu consigo saber se eu posso ler o sensor lá embaixo ou não. Então, como é que vai funcionar aqui embaixo? Se for falso, if status for igual a falso, eu simplesmente dou um return na função, ou seja, ele não vai fazer nada. Caso seja verdadeiro, nós iremos ler esse sensor. E para poder fazer isso, nós vamos ler apenas duas variáveis. Por enquanto, que seria a temperatura e a umidade. E nós vamos basicamente utilizar os métodos que já existem na biblioteca. Nós vamos fazer temperatura igual a sensor.readTemperature
ou seja, estou mandando o sensor ler a temperatura, e umidade eu vou fazer sensor.read humidity, seria no caso ver a umidade do sensor. E posteriormente a gente vai printar isso na serial, serial.println, print na verdade, temperatura, serial.println, a temperatura, serial.print, umidade, serial.println, umidade. Depois de tudo isso, a gente vai basicamente esperar alguns milissegundos, ou seja, eu vou pôr um delay de 1000 milissegundos, ou seja, ele vai esperar 1 segundo, e aqui também eu vou pôr um delay de 1 segundo. É um código bem simples, só para mostrar o funcionamento do sistema. Provavelmente, eu não sei, não tenho certeza, provavelmente deve funcionar, ou talvez não. Agora que compilou corretamente, ele vai gravar essa informação aqui. Se a gente abrir a serial, a gente já consegue ver os dados de temperatura e umidade do nosso sensor. Então, com isso a gente já garante que o sistema está funcionando corretamente. Essa não é a forma ideal de fazer a leitura, porque a gente está utilizando o delay. Com a medida que o processo, que a estação for evoluindo, eu vou mostrar formas mais otimizadas de fazer esse processo de leitura e mostrar também um mecanismo bem interessante que esse sensor tem, que é o de funcionar a baixa taxa de consumo, ou seja, você consegue diminuir bastante o consumo de energia dele, o que é extremamente crucial quando você está trabalhando com baterias, e principalmente quando você está carregando essas baterias utilizando energia solar. Uma coisa que ficou faltando e que eu vou adicionar aqui também é o nosso LED. Primeiramente, nós vamos fazer o nosso LED acender e apagar. O LED está conectado no D4 e a gente quer que ele faça o seguinte. Inicialmente, ele vai começar a apagar. Então, a gente vai dar um digital write D4, vai ser low. Isso significa que ele está em estado baixo. Sempre que ele for inicializar uma leitura e essa leitura acontecer corretamente, eu vou fazer um digital write D4 high. E porém, antes ele vai esperar um segundo aqui, ó, delay 1000. E ao fim da leitura, ele vai diminuir, ou seja, ele vai voltar para o estado baixo. Vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer isso aqui. Basicamente, ele vai esperar um tempo, um intervalo de tempo, e vai posteriormente gravar essa informação. Agora esperar um pouco, ele compilar, deu um erro de gravação na memória, a gente tenta de novo. Isso normalmente acontece bastante, principalmente aqui comigo. É um problema bem fácil de você resolver. Agora esperar carregar. E pronto. Como vocês podem ver aqui, ele lê a temperatura, acende o LED. Ele espera um segundo, apaga o LED e vai fazendo esse processo iterativamente. Bom, se eu colocar o dedo no sensor, vocês vão ver que a temperatura vai aumentar. Ela vai aumentando gradativamente. E dessa forma a gente tem o nosso sensor de temperatura e umidade já funcionando corretamente. Não é a melhor forma de se fazer ainda, porque a gente vai melhorar esse código, ele vai crescer gradativamente, essa é só a primeira parte dele. E basicamente é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se você gostou e o vídeo te ajudou, se inscreve aí no canal, dá like, curte. E é isso aí, pessoal. Um abraço e tchau!